Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live das 7h30 da noite de terça-feira, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Desde a semana passada, eu comecei a liberar as pessoas para me perguntar, fazerem as suas perguntas, enviarem as suas perguntas pelo direct ou aqui nos comentários do Instagram mesmo. Quem desejar entrar comigo, fazer uma pergunta no momento que eu estiver na live, basta fazer uma solicitação, desde que eu não esteja respondendo alguém. Porque mesmo que a pessoa não esteja aqui comigo no momento, eu vou responder algumas perguntas que eu selecionei durante o momento do começo do dia até agora. Então, essa live ela é dedicada a perguntas e respostas referentes ao emocional que nós temos e que interfere no nosso ato de empreender, que interfere quando a gente quer trabalhar dentro do empreendedorismo digital ou mesmo na nossa vida profissional como prestador de serviço. O emocional interfere o tempo todo. Ele não pode ser olhado como uma interferência só ruim, mas como uma interferência que a gente simplesmente não consegue desfazer dela e esquecer que nós temos o nosso lado emocional. Então, ele interfere, mas nem sempre é um inimigo. Mas o que anda acontecendo ultimamente com todos nós é que, diante da situação que nós estamos vivendo hoje no país e no mundo, nosso estado emocional está alterado. Independente de você estar calmo, de você estar nervoso, de você estar ansioso, o nosso emocional está alterado diante de uma vivência para a qual nós não estamos preparados. Nós não fomos preparados para ficar em isolamento social. A gente não é um bicho de isolamento social. Nós, humanos, precisamos de convivência. Então, mesmo que você esteja super equilibrado, que você seja uma pessoa naturalmente calma, a situação em si mexe com o nosso emocional. E quando a gente está com o emocional mexido, a nossa questão profissional, a nossa questão como empreendedor também fica abalada. Não tem como. Todos nós, nesse momento, estamos questionando a situação. Todo mundo, por mais que você sinta que você está sozinha nesse momento, que só você está com medo, que só você está questionando se o seu negócio vai continuar, se você vai continuar no seu emprego, o que as coisas... Não é só você. Todos nós estamos vivendo isso. Isso é uma questão coletiva. E exige muito de nós que nós tenhamos nesse momento o que é muito difícil de ter: bom senso. É preciso ter bom senso. Os empreendedores estão enfrentando situações que eles jamais imaginariam enfrentar. Quem é que podia imaginar uma situação dessa? É uma situação que fora do normal. E tudo que tira a gente de um caminho dito normal causa ansiedade, causa medo, causa transtorno emocional. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa colocar dentro de nós é que estamos enfrentando uma questão emocional. Todos nós, cada um do seu jeito, certo? E que diante dessa questão emocional nós precisamos priorizar o que é que está me incomodando mais e como é que eu vou fazer para solucionar aquilo que mais me incomoda nesse momento. Então, hoje eu quero falar com vocês a partir de uma pergunta que eu recebi de uma cliente e por conta do cerne da questão, que envolve a empresa, que envolve o posicionamento dessa pessoa, eu não vou fazer como eu fiz terça-feira passada. Terça-feira passada eu nominei as pessoas que me perguntaram, até para que elas se localizassem na live mais tarde, porque essa live fica gravada, né, 24 horas. Mas hoje eu vou pedir a gentileza a vocês de entender que eu vou responder uma pergunta que eu acho que é interessante para
quem desejar saber desse assunto, mas eu não vou citar o nome da minha cliente nem a empresa que ela cita. Por quê? Porque a questão hoje que a gente vai conversar aqui desta pergunta é sobre home office. Está acontecendo uma coisa chamada home office, que é uma coisa, porque é algo que foi imposto aos empresários para imporem aos seus funcionários. Não foi algo planejado. Não é algo que faz parte do cerne da empresa. É algo que foi totalmente feito assim, atropelado. Porque um esquema de home office, ele pode ser desde uma empresa muito grande a uma empresa pequena, e inclusive o empresário individual, que talvez nem tenha empregados ainda, está sozinho, mas que não tinha o hábito de trabalhar 100% do tempo em casa. Então, isso foi imposto para nós. E tudo que vem sem planejamento, tudo que vem de uma forma impositiva, gera conflito. O primeiro conflito que gera é a próprio empresário, própria empresa, entra em conflito da questão de produtividade. Home office é produtivo ou não é? Por que vocês acham que não é tão implementado no Brasil? Além das nossas leis trabalhistas, que questionam muitas coisas, né? Isso, salvo o meu engano, isso não é totalmente legalizado. Não, pode até ser usado, utilizado por algumas empresas, mas de uma forma não tão formal, não tão horizontal, e não faz parte da nossa cultura. Agora, tem muitas vantagens? Tem. Mas por que não faz parte da nossa cultura? É só porque brasileiro é diferente de todo mundo? Não, gente. Nós temos uma desigualdade digital no país imensa. Para começar daí. Nós não podemos partir do pressuposto que as pessoas que trabalham nas empresas, grandes ou pequenas, se elas podem ou não trabalhar home office, porque é preciso ter um computador. É preciso você ter recursos dentro de casa. E aí, como é que fica? O empresário teria que fornecer esse recurso para o funcionário dele trabalhar? Tudo bem. Muitas empresas já oferecem os laptops para os seus funcionários para eles trabalharem. Tem uma pessoa aqui, a Nadine está me falando que desde 2017 a reforma trabalhista regulamentou o sistema de teletrabalho. Ótimo, então está regulamentado. Então, estamos regulamentados, mas não usamos. Não é comum usar. Existe aí duas situações. A situação da inabilidade digital, porque, vejam só, tá bom, a empresa pode te dar um laptop. Se você trabalha numa empresa grande, determinados cargos oferecem o notebook para o funcionário. Só que não adianta só o notebook, porque a gente trabalha via internet, quase todos nós. Você é obrigada a ter um plano de internet na sua casa? Tá bom, todo mundo hoje tem, Van, não se questiona isso. Mas tem problemas de transmissão, tem problemas de dados. Não dá para controlar isso. Então, o empresário brasileiro fica diante dessa situação, tá? E tem uma outra situação de crença limitante, que é o seguinte: muitos empreendedores ainda sentem a necessidade de controlar o que os seus funcionários fazem. É muito falado, é muito cantado essa coisa de trabalhar por produtividade, né? As pessoas recebem, algumas são até comissionadas, é muito divulgado a questão da meritocracia. Então, só que isso no dia a dia, isso não funciona tão bonito quanto na teoria. E muitos empreendedores querem controlar as pessoas que trabalham para eles ou prestam serviços para eles.
E isso é o impeditivo do home office. Um dos. E dentro desse conflito que está sendo gerado por conta de algo imposto e não planejado, não pensado, porque é muito interessante implantar home office numa empresa, desde que você tenha tempo para analisar os números, para perceber quais departamentos são funcionais home office, quais não são. Se o profissional se sente produtivo home office, porque tem gente que não quer trabalhar home office. Eu tenho clientes e pessoas que já conversaram comigo durante este processo que disseram, tudo bem, eu estou fazendo porque não tem jeito, mas eu não vejo a hora de voltar para o trabalho, eu não gosto de home office, eu não gosto de trabalhar em casa, o meu trabalho não rende, eu não tenho disciplina de foco, eu não tenho um lugar na minha casa preparado para isso. Isso é uma outra situação, gente. Nós fomos pegos de surpresa. Home office, office, né, em inglês é o quê? É escritório. Então, é um escritório dentro de casa. Tudo bem, pode ser a mesa da cozinha. Eu costumo brincar muito com os empreendedores individuais. Onde é a sua empresa? Não importa que seja a mesa da cozinha. Só que nós estamos vivendo uma situação agora onde as crianças estão dentro de casa. Onde algumas famílias, outras pessoas que não viviam dentro daquela casa, estão por circunstâncias da situação. Então, o profissional não teve tempo de organizar um lugar para trabalhar com esse tempo e está tendo que conviver com as crianças, muitos têm crianças pequenas, resolver as situações da casa, do dia a dia. Isso é muito confuso. Então, além de ser confuso, tem muitas emoções envolvidas. Tem o envolvimento do profissional que está avaliando, o próprio empreendedor, tem muito empreendedor individual avaliando essa história, que rende muito mais no seu lugar de trabalho, na sua empresa, não rende tanto em casa. Então, isso tudo é muito do ser humano, do ser, da pessoa. Isso envolve a forma que a pessoa pensa, isso envolve a forma que a pessoa está naquele momento. Então, é muito conflitante. E aí, o que acontece? Pode gerar várias atitudes, decisões e conclusões precipitadas, erradas, equivocadas, que vão se transformar num problema lá na frente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, muito clara, de 26 anos como empresária. Um período, há quanto tempo mais ou menos a gente está dentro de casa, assim, sem sair? Umas 2 semanas, 15 dias, 20 dias, alguns que estão há mais tempo, tá? Em 1 mês, 2 meses, não tem como você analisar, fazer análise de dado de produtividade. Não tem. Nem nós, empreendedores. Não tem como você, em 1 mês, ter dados suficientes para medir até a sua própria e efetiva produtividade dentro de uma situação caótica, totalmente fora do normal. Isso não tem bom senso. Olha, gente, a única coisa que a gente precisa medir agora é essa bendita dessa curva, entendeu? Desce a curva, sobe a curva, machatar essa curva. Só isso. Não dá para tirar a métrica de produtividade com 20 dias, 1 mês de home office. E aí entra o questionamento dessa pessoa que conversou comigo, de possíveis atitudes que os empresários podem estar sinalizando de fazerem cortes, de efetuarem demissões baseados em determinados indivíduos e profissionais que estão sendo produtivos em home office e outros que não estão sendo. Então, está havendo um climão. Então, pode estar nascendo na cabeça de alguns empresários, e nós, empreendedores, precisamos ficar muito atentos com isso, não caia nesta armadilha.
Estou dizendo para vocês, sentada na minha experiência. 1 mês não dá para medir nada, quanto mais 15, 20 dias, diante de um cenário desse, onde ninguém está agindo dentro da normalidade. Ninguém é robô, gente. O emocional nosso está muito comprometido. Cada hora você ouve uma história, o governo não ajuda, a OMS fala e diz. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assado. Agora na China, não sei, voltaram lá naquela cidade que tem caso de assintomáticos. É muito doido. A gente não tem noção de uma realidade concreta. Como que diante de um emocional assim, você vai tomar uma decisão de corte ou não corte? Eu não estou aqui questionando conta de banco. Eu não estou aqui questionando quebramos. Até porque, vocês vão me desculpar, se em 15 dias, 20 dias, algum empreendedor se colocar e disser assim, ó, quebrei, não tem jeito, é porque ele já vinha ruim das pernas. Porque pelo menos 1 mês, a maioria das empresas organizadas, do empreendedor que se organiza, tem um fôlego, mesmo que seja pequenininho. Agora, se você vem alavancado já, se você já vem financiado por um empréstimo, aí sim, realmente, parou de faturar, você está com problema. Então, não existe decisão para ser tomada sem bom senso. Agora, não estou falando do financeiro. Voltemos à questão do home office, que é essa conversa nossa de hoje. Não dá para você ter conclusões de que determinadas pessoas funcionam home office e outras pessoas não funcionam. Ah, não, você está vendo? Este departamento ou parte da empresa está funcionando muito bem em home office e eu sei que 1/3 do pessoal que está trabalhando. Porque sabemos que muitas pessoas não estão funcionando, não estão trabalhando. Aí, peraí, para o bonde, vamos lá. Da onde criatura surgiu essa informação? Primeira coisa que o empreendedor tem que ter é bom senso. Peraí. Você tem chefias, você tem hierarquias. Então, a primeira coisa, quem é que você acha que não está trabalhando e por quê? Porque o empreendedor, ele não é só um fazedor de contas e um fazedor de dinheiro. Quem é empreendedor assim, sinto muito, não é empreendedor, tá lá na Idade da Pedra. A primeira coisa que a gente precisa ter é o fator humanidade. O nosso recurso mais precioso dentro da empresa são as pessoas. Então, peraí. Se uma pessoa não está sendo produtiva, porque, o plano de internet dela mal dá para ela usar o que ela tem em casa. É um direito do cidadão o plano de internet que ele tem. O sujeito não tem um laptop, não tem um computador em casa e a empresa não tem a política de dar este laptop. Então, peraí, como que você quer que essa pessoa trabalhe home office e produza? Então, ela está sem instrumento para trabalhar. Então, essa pessoa não pode ser colocada neste bolo de pessoas que não estão produzindo home office. Vocês concordam? Agora, se existe um profissional que não está sendo honesto, que poderia estar dando o melhor do seu tempo, produzindo o que precisa ser produzido no trabalho neste momento, e não está fazendo, é porque os resultados dele, que são esperados nas empresas, as empresas estão funcionando virtualmente, as empresas estão mantendo o planejamento que é possível ser mantido online. Então, não está chegando aquele resultado. O que o empreendedor tem que fazer é o que ele normalmente faria se tudo estivesse no normal. Se ele fala diretamente com aquele funcionário, ele vai ligar para ele, telefonar para ele, conversar com ele, fazer uma chamada online. O que está acontecendo? Precisamos do seu trabalho. Você está tendo dificuldade? É uma questão de recursos humanos. Não é simplesmente falar assim, olha lá, safadinho, não está trabalhando. Ah, não está. Peraí.
É como dentro da empresa não mudou nada. Então, assim, o home office ele está virando um queridinho ou um diabinho. Mas porque não está havendo bom senso na avaliação. Depois que você tem informação real, você pode começar a avaliar. O empreendedor, nós, né, empreendedores ou não, nós empreendedores, temos um impulso que nos faz, por vezes, agir sem pensar. Em tempos de crise, a gente quer resolver as coisas para ontem. Em tempos de crise, a gente quer que o coelhinho da Páscoa venha bater na porta da gente e fala assim, ó, vem cá com um pacote para você resolver seus problemas. Não tem crise. E a gente atropela processos. Não é hora de atropelar processos. Quem vai sair dessa crise, o empreendedor que vai sair dessa crise, em pé, é aquele que considerar o fato emocional, o fato social e a estrutura coletiva a qual nós estamos submetidos diante de uma situação de caos. O empreendedor que entende de caos, que é uma coisa profunda, é que vai conseguir sair deste lugar que nós estamos com um pouco menos de perturbação emocional, sem tirar conclusões apressadas se home office funciona ou não, se os funcionários dele funcionam ou não. Porque você pode até estar questionando os seus próprios projetos. Se você é empreendedor individual, você pode até estar passando por esse lugar. Peraí, isso aqui, ó, eu fazia melhor se eu não tivesse em casa o tempo todo. Então, eu vou mudar meu projeto. Não, isso aqui não está funcionando. Agora eu estou tendo tempo para pensar e estou vendo que isso aqui não funciona, porque eu estou em casa o tempo todo, eu estou trabalhando o tempo todo. Isso aqui não funciona desse jeito, não vendeu por conta disso, não estou conseguindo lançar por conta dessa situação. Você começa a tirar conclusões a partir de um lugar que não é um lugar comum. Não é um lugar de bom senso, porque de uma vez por todas, o que nós estamos vivendo desestrutura o nosso emocional, porque nós não estamos preparados para viver o que estamos vivendo. Quer dizer que todo mundo vai surtar? Não, gente. Quer dizer que você precisa ter inteligência emocional. Quer dizer que você precisa olhar para você primeiro. Fique esperto com o seu emocional, porque provavelmente esse empresário grande, médio, pequeno, que está tirando conclusões que, na hora que voltar, nós vamos estar com caixa baixo mesmo, arranca logo esse povo todo que não trabalhou direito em home office, a empresa funcionou, então tira esse povo daí. Não, olha só como nós vamos ficar mais enxutos e vamos trabalhar melhor, porque esse home office foi bom, viu? Porque aí nós vimos que a empresa vai bem sem essas pessoas. Isso é loucura. Isso é insanidade. De novo, um mês não dá para medir nada em produtividade em lugar nenhum, gente. Então, você não deve tomar decisões neste meio desta confusão. Não se iluda, porque aquele funcionário que está lá parecendo um robozinho, funcionando, trabalhando feito uma máquina, pode estar com seu emocional destrambelhado, sabia? Pode estar ali funcionando e trabalhando numa afobação, ele está produzindo muito mais porque ele não quer nem pensar que ele está em casa o tempo todo. E quando ele voltar para o trabalho normal, a produtividade dele vai cair. Se esse nosso isolamento não for estendido, mas aqui em São Paulo, estamos até o dia 22. Como que você faz desobedecendo isso? Porque é uma questão individual. Bom, o Estado está lhe dizendo isso? Tá, o Estado está me dizendo. A decisão é minha. Então, vejam só. Eu tenho uma sala onde a minha empresa funciona num prédio comercial.
Eu poderia ir até a minha sala, eu tenho certeza que a segurança não vai me barrar, que deve estar aberto o prédio, até porque seguranças existem, é um prédio que tem um bloco que é inclusive residencial. Eu, para ser honesta com vocês, eu nem telefonei lá, né, para saber, mas eu tenho para mim, porque ele é um prédio muito novo, muito moderno, então ele é 24 horas por dia. Então não sei o que está acontecendo lá, mas eu nem vou lá. Por quê? Porque eu tenho que sair aqui, eu tenho que pegar um elevador, eu tenho que pegar meu carro na garagem, eu vou encontrar pessoas, eu vou chegar lá, não sei se vai ter outras pessoas, e eu estou fazendo o isolamento para não contaminar outras pessoas, porque eu não sei se eu posso estar transmitindo. Este é o meu maior pavor, se vocês querem saber. Não é medo do Covid, né, da Covid-19 em si. Mas eu não sou grupo de risco ainda, estou pertinho do grupo de risco, mas não sou. Mas eu fico pensando, e se eu tiver com esse vírus? Porque é igual gripe, né? Vírus da gripe. Eu vou sair, então tá, ponho máscara, tá? Para que eu vou lá para minha sala trabalhar se os meus prestadores de serviço que trabalham junto comigo em parceria estão todos online? Eu desmarquei todos os meus atendimentos presenciais, desmarquei meus workshops. O que eu vou fazer lá, se não vai ter ninguém lá? Então, essa questão que está pairando na cabeça de todo mundo é muito difícil. Porque a não ser que você seja uma pessoa que você venda algo como um ambulante, né? Pessoas que estão assim, nesse estado periclitante, que precisa sair, nós empreendedores não temos por que ficar brigando com essa situação. Então, o que eu tenho dito para os meus clientes? Tem gente demais já brigando por conta disso. É horizontal, é vertical, fica todo mundo dentro de casa, fica todo mundo fora de casa. Gente, nessa hora é bom senso. Porque quem for sair agora, neste momento, a partir de amanhã, estou trabalhando, vou abrir minha loja, minha empresa, vai ter problema com o governo municipal e estadual, pelo que eu entendi. Se você é autônomo, prestador de serviço, você tem uma sala, você tem uma empresa, você presta serviço, quem é que vai lá para você atender? Porque as pessoas não estão saindo. Você vai ligar para os seus clientes e falar assim, estou aqui, pode vir que eu estou atendendo. Não vão, gente. Então, é um mato sem cachorro. Vocês estão percebendo que é uma situação onde não dá para tirar conclusão sobre ela? O que nós podemos fazer é usar este tempo para replanejar. Aí tudo bem. Aí tá tudo certo. Um empresário falar assim, gente, eu acho que eu vou refazer a ideia funcional da minha empresa com determinado departamento, com determinada funcionalidade de profissionais em determinado projeto, porque com o home office, com a situação online, muita coisa tá diferente e tá funcionando. Eu ouvi isso de três empresários essa semana. Eles dizendo assim, não da reestruturação de departamentos, mas eles me disseram, Van, eu vou adotar mais home office para mim, eu vou adotar mais reuniões online, funciona. Entendeu? São empresários do mundo físico que não usam o mundo digital, alguns usam e-commerce, mas eu vou adotar, tá funcionando. Ótimo, mas o que eu falei para eles? Que bom que você está vendo que você pode adotar posturas diferentes para o seu dia a dia, fazer mais reunião online, como empresário, como empreendedor. Ótimo, mas não tome essa decisão agora. Como assim, Van? Não tome a decisão agora. Porque agora o seu emocional está comprometido e você não vai tomar uma decisão de bom senso. Você precisa experimentar isso dentro da normalidade. Todo mundo lá no escritório e você resolve ficar em casa e fazer uma reunião de casa. Se isso funcionar, beleza. Então, gente, as decisões que nós precisamos tomar agora, como empreendedores ou como funcionários, a gente precisa chamar o nosso bom senso. Depois que a gente tiver tranquilidade de bom senso,
A gente pensa até que ponto aquela atitude não está comprometida com o seu sentimento, com o seu emocional, para você tomar uma atitude. Porque muitos profissionais estão se perguntando agora: e se eu perder o emprego, eu começo a empreender? Não sei. Eu não posso responder isso por você. Porque a pergunta não é se eu perco o meu emprego, eu vou para o empreendedorismo ou eu vou para o mercado de trabalho. Meu Deus, como é que vai estar o mercado de trabalho? Será que eu pego um dinheirinho guardado e começo a empreender? Será que eu faço isso? Essa não é a pergunta correta. A pergunta é: você quer? Porque querer empreender precisa você ser empreendedor. Então, se você quer ser empreendedor, se você sente um impulso e se porventura você perder o seu emprego, calma, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Calma, se seu chefe, se o dono da empresa ficou meio nervosinho lá na hora de conversar, numa reunião, num online, e falou que não precisava, porque ele também tem conflito, porque ele também não sabe o que vai acontecer. E ninguém, nenhum empreendedor gosta de receber ordem, né, do Estado, porque é iniciativa privada. E nós nunca estivemos diante de uma situação de saúde como essa. É novo para todo mundo, para essa geração toda. Acho que não tem ninguém aqui de geração lá do início do século de gripe espanhola, não sei. Então, é algo que nós não vivemos. Então, não dá para tomar decisão empresarial baseada em métrica de produtividade profissional de 15 dias. Isso é falta de bom senso, isso é precipitação, isso é conflito interno. Então, eu acho que profissionais que querem empreender já estão decididos, empreendedores individuais, empreendedores menores, precisam usar este tempo de caos para se estruturar para começar a empreender de um outro lugar ou finalmente começar a empreender. Se o empurrão, se o impulso foi esta situação que nós estamos vivendo, eu digo só assim: pondere se você não está sendo levado só pelo seu sentimento, pelo seu entusiasmo às avessas. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Tem muita gente por aí, infelizmente, coleguinhas meus, empreendedores digitais, que eu não digo nem que é por maldade, não. É porque tem uma visão do humano um pouco estreita e tem falado e batido na tecla de que agora, com esta situação de todo mundo em casa, trabalhando de casa, que o empreendedorismo digital está provado e comprovado que é a tábua de salvação de todos nós. E que existem várias pessoas, centenas de pessoas, fazendo milhares de reais nesses tempos. Olha, eu não vou questionar isso, porque essas coisas pontuais é a mesma coisa que eu disse para vocês de métrica de 15 dias. Uma empresa de sucesso, um empreendedor digital de sucesso, ele não fatura 60, 100 mil, 120 mil reais em um mês e aí ele vira um case de sucesso. Isso é uma forma das pessoas venderem seus próprios produtos. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Eu, Van, não concordo, mas, por exemplo, eu acho uma judiação, eu acho muito, assim, doído no momento em que tantos empresários estão com as portas fechadas, faturamento zero, no mundo físico, que é o maior número de empreendedores, porque os empreendedores digitais ainda são pequenininhos, pouquinha gente é só empreendedor digital. Então,
Tudo que gira a nossa economia em termos de empresa é físico, gente. 90%. Então, eu acho muito duro, muito impactante de forma negativa, alguns players ficarem falando de grandes quantidades de pessoas faturando grandes montantes de dinheiro neste momento, porque estão fazendo negócios digitais, infoprodutos, porque eu estou neste meio, porque eu sou empreendedora digital e eu conheço muitos e muitos, e a maioria se deu muito mal neste mês de março. Então, essas realidades pontuais, cuidado com elas. Porque a gente não pode pegar uma amostragem onde precisa existir consistência, persistência e estrutura, pegar um faturamento e dizer que aquilo é a solução das empresas digitais. Eu costumo dizer, eu sou bem direta, isso é conta de padaria. Porque uma empresa, para ela se manter no mercado, ela precisa faturar um montante, eu não digo a mesma coisa todos os meses, mas uma empresa digital é como uma empresa física, ela tem despesa, ela paga imposto, ela tem que pagar prestador de serviço, ela tem que emitir nota fiscal, senão não é empresa, senão é negócio informal. Então, ela precisa ter um faturamento programado. A gente sabe dia de amanhã, não, nós estamos vivendo essa situação agora. Então, se você faturou 30 mil esse mês que vem vamos ver se dá uns 20. No outro mês, opa, subiu para 50. No outro mês, 100 mil, que legal, nesse mês foi 100 mil. Mas o que eu vou fazer para o mês que vem manter? E a grande maioria dos empreendedores digitais vivem um boom, fazem uma venda monstra para cada um, monstra, gente, assim. Eu tô falando de milhares de reais, tá? Porque eu acho que isso é muito dinheiro. Eu respeito muito dinheiro. Então, milhares de reais. E depois passam 2 meses vendendo 10 mil, 20 mil. E que não paga as suas despesas. Mais 5 meses correndo atrás daquele faturamento maior. Porque isso é vida de empresário. Então, eu acho muito a judiação neste momento que muitas pessoas estão com faturamento zero. Muitos autônomos estão com caixa zero, porque param de trabalhar, é caixa zero. Algumas pessoas virem até o meio digital falar de situações pontuais onde os empreendedores digitais que estão no meio digital, que já estavam, que estão fazendo, estão faturando muito dinheiro. Eu acho isso assim de mau gosto. Eu acho isso de um mau gosto. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês, eu sou do meio do empreendedorismo digital. Eu conheço centenas de empreendedores digitais. E o mês de março foi terrível para todos nós. Alguns, de alguma maneira, em determinados nichos, por uma questão de investimento anterior. Porque assim, gente, para você faturar numa empresa física, né? É muito falar dessa coisa de 100 mil reais. Vamos pôr 130, 150, 60. Você tem que investir. E você tem que investir 30 mil, 40 mil reais para você chegar nesse lugar. Existe uma estrutura para ser feita. Então, quem colheu frutos agora em março de bons produtos digitais, e eu fico super feliz por todos nós que colhemos um fruto muito bom em março, sendo empreendedor digital, é porque vem construindo desde janeiro, desde fevereiro. Não foi assim, corona supitou, o corona tá aí e pronto. Agora eu sou empreendedor digital, puf, dinheiro brotou. Porque a nossa dor como empreendedor que está passando dificuldade entra na nossa criança. Olha o emocional que eu tenho conversado tanto com vocês. A nossa criança fala assim, eu quero este doce. Não é assim que a gente fala, eu também quero isso.
Só que isso é ilusão, não façam conta de padaria, pelo amor de Deus. Isso são situações pontuais de pessoas que vieram trabalhando para isso e que com mérito, meritoso, faturaram um bom dinheiro, ótimo. Então eu digo para você o seguinte, se você chegou na conclusão que numa próxima pandemia, Deus me livre e guarde, que não exista, mas se numa próxima pandemia, daqui sei lá quantos anos, tomara que daqui 100 anos, eu não vou estar aqui mais, mas tudo bem. Você queira estar no mundo dos empreendedores como empreendedor digital, maravilha! Comece mesmo a olhar para isso agora, comece a buscar seus caminhos. Tem muitos caminhos, gente, que você não precisa começar empreendendo. Haja ver todo o sistema de afiliados que existe, que é super legal para renda extra. É hiper legal fazer uma renda extra como afiliado de infoprodutores que já estão no mercado. Então, começa a olhar por esse lado de facilidades. Não vai para o lado mais difícil de uma vez, não, porque nós já estamos numa situação difícil demais para você resolver agora. Ah, então tá bom, vou largar tudo e vou virar empreendedor digital. Tá vendo aí, ó? Esse empreendedor digital tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo aí de boa e nós aqui ruins. Acorda, Alice. Acorda, porque essa não é a realidade. Não é, gente. Eu tô aqui dentro do mundo digital. Não é. Eu não tenho, ó, eu tô bem véia para poder mentir. Então, casos pontuais de faturamentos altos em março foram construídos ao longo de 3, 4 meses para chegar nisso. Coincidentemente, foi junto com o corona. Eu não sei o que vai acontecer em abril, agora. Maio, junho. Eu ouvi uma analogia de que não estamos todos no mesmo barco. Eu até concordo, mas estamos todos no mesmo mar. No mesmo mar. O mar cheio de onda, o mar tsunâmico, o mar fundo, o mar parado, whatever, né? Como diz o americano, seja lá o que for. Tá cada um no seu barco? Tem gente de iate, tem gente de, como é que chama aquele negócio? Jangadinha. Mas estamos todos no mesmo mar. Então, você quer empreender no mundo digital? Beleza. Você está na hora de você fazer o seu planejamento. Você precisa rever o planejamento da sua empresa física? Joia! Vamos lá fazer. Você está com um problema financeiro que já vinha? Para tudo e resolve. Problema financeiro não existe prioridade na vida profissional e empreendedora maior do que uma questão financeira emaranhada. O amor que a gente sente pelas pessoas, a nossa família, os nossos filhos, as pessoas que a gente ama estão acima de tudo isso. Dinheiro nenhum se mistura com isso, mas o dinheiro traz o conforto de todos nós. Então, priorize isso. Agora, se você está com uma situação emocional complicada, também busque ajuda. Se você está empreendendo e está trabalhando, eu tenho pessoas, acompanho pessoas que são empreendedoras, que já se aventuram no mundo digital, mas estão ligadas a empresas e estão questionando isso neste momento. Também é um momento de questionar. Tudo é válido, gente. Desde que vocês se lembrem que nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Que nós não estamos no nosso normal emocional, por mais que você seja zen, por mais que você seja monge, que você medite todo santo dia, não tem como, porque existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, com o qual nós ressoamos, e não tá fácil para ninguém. Tá pesado o negócio, tá difícil. Então, não tome decisões precipitadas, não se preocupe com seu chefe, que deu uma surtada aí numa reunião online, porque ele está em conflito com ele mesmo. Ele não vai, depois que ele rever os números, ele vai reconsiderar qualquer tentativa de burlar essa situação.
hoje em especial, né? Ontem e hoje, acho que o Dória falou até dia 22 hoje, né? Eu tô meio perdida no tempo. Tem muito empresário com raiva dessa história até dia 22. Raiva mesmo, gente. Raiva humana. Ou que ódio. Sei lá, cada um é de um jeito. E nesse, que vontade de esganar alguém, ele vai para cima dos funcionários. É o emocional, ele vai repensar. Ele vai ver essa história. E o home office, que foi o que alavancou a nossa conversa de hoje, foi imposto. Veio sem ninguém esperar. Muitas pessoas já faziam, muitas pessoas já estavam acostumadas. Mas isso é a minoria. A maioria está estatelada até agora, tentando se encontrar em home office. Nós não temos números nenhum de métrica para tomar nenhum tipo de atitude. Isso é contraproducente. Isso é tomar uma atitude empresarial no impulso. Provavelmente vai cometer erros. É preciso avaliar muito tempo para ver isso. A gente tem que conversar com as pessoas. Você, empreendedor, conversa com você mesmo. Conversa com o seu prestador de serviço. Conversa com o seu funcionário. Como foi? Como tem sido para você essa história de home office? Essa é uma pergunta tão básica, tão humana, tão boa de se fazer quando se é empreendedor. Empreenda o lado humano das pessoas também. Como tem sido isso para você? E depois que tudo passar, sentar com as pessoas e perguntar, gente, como é que foi? Quem é que tem pique para continuar? Quem é que quer... Nunca mais toca nessa história de home office para mim, porque eu conheço muitas pessoas que estão assim. Jesus toma conta, nunca mais eu quero home office. Gente tem sentimento. Gente, quando se vê diante de algo tão novo, tão diferente, reage como nunca imaginou que reagiria. Então, bom senso. Não se assustem com algumas sapitucas que alguns empreendedores podem dar. Tá todo mundo muito nervoso com essa situação. E vamos usar nosso bom senso. Vamos pensar no próximo passo da forma mais coerente que a gente puder, diante de tanta complicação. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Acho que eu tentei responder a questão da pessoa que me perguntou sobre home office, falei um pouco mais além do home office. E deixo aqui o convite para vocês. Terça-feira que vem eu tô de volta, se Deus quiser, 19h30. E mandem as perguntas, não precisam esperar na terça, não. Vão mandando as perguntas que eu vou selecionando, tá? Fiquemos em paz. A gente vai passar dessa, eu tenho certeza. E vamos conter e reter a nossa resiliência para o que virá depois. Um beijo, até mais. Muito grata por terem ficado comigo até o fim. Quem ficou. Tchau, gente.